Olá, este é o canal Teologia Missional e hoje nós vamos falar sobre Bíblia. Você já leu a Bíblia toda? De capa a capa? Quem sabe você já até tentou ler a Bíblia, mas desistiu. E desistiu por quê? Será que existe algum truque, algum macete, algum segredo para alguém conseguir ler a Bíblia toda? É sobre isso que nós falaremos neste vídeo. Inscreva-se em nosso canal, curta, acione o sininho para receber as notificações e vamos lá! Então, vamos falar de Bíblia. Você lê a Bíblia? Como é que você faz? Você entende aquilo que a Bíblia fala, aquilo que você lê? Você compreende bem? E como é que você faz para ler a Bíblia? Você tem um lugar especial? De que forma você lê a Bíblia? Quais são as versões que você usa? Bom, eu já vou adiantar aqui. Existe uma série de dicas, de lições importantes que com certeza são extremamente úteis na hora em que a gente vai ler a Bíblia. Nós poderíamos tratar de muitas dessas coisas aqui que são fundamentais com relação a essa disciplina que é a leitura das Escrituras, que é a ler, meditar na palavra de Deus. Escolher a melhor versão, você encontrar um ambiente, um espaço aí na sua casa, um espaço apropriado para poder ter paz para ler, a questão da oração, definir um plano de leitura, por onde começar, saber qual livro que é aquele que vai te dar uma facilidade maior em termos de entendimento, etc, etc. Nós poderíamos aqui falar realmente muitas coisas sobre como extrair o melhor, como fazer uma boa e eficaz leitura da Bíblia. Você vai encontrar aí vídeos no próprio YouTube a respeito disso. Então, a nossa proposta é aquele ponto que eu considero crucial, de fundamental importância para a leitura da Bíblia. É o mais importante, é indispensável, eu diria. Bom, talvez você esteja se perguntando, tá, mas é tão importante, é fundamental, é indispensável, por quê? Bom, porque vai mudar a maneira que você vai encarar a Bíblia. Muitos de nós, não sei se é o teu caso, né, quem participa da igreja desde criança, acostumou-se a escutar historinhas da Bíblia. Então a gente conhece a Bíblia por meio dessas historinhas. Tem a história de Sansão e Dalila, tem a história do rei Davi, tem a história de Ananias e Safira, tem a história do menino Jesus no templo, tem a parábola da ovelhinha perdida. Outras pessoas, quem sabe, tiveram aquela experiência da caixinha de surpresas. Você conhece? Quem sabe você tem uma aí. É uma caixinha pequenininha com vários cartõezinhos, às vezes amarelo, às vezes rosa. Cada cartãozinho desse tem um versículo bíblico. E aí a pessoa vai lá, quando não está se sentindo muito bem, saca um cartão daquele, lê uma palavra e isso serve para dar, sei lá, inspiração, motivação, alívio, consolo e assim por diante. É uma espécie de horóscopo gospel, né? Uma palavra para cada dia, uma mensagem de motivação e tal. Ou quem sabe você conheça alguém que respeite a Bíblia, a admire como um bom manual de ensinamentos morais, ou um livro que tem lá e aqui um texto de relevância, um texto inspirador. Afinal de contas, é onde nós encontramos os 10 mandamentos, é onde tem também o Sermão da Montanha de Jesus. Bom, todas essas impressões, elas não fazem justiça à Bíblia. Não tomam a Bíblia no seu todo, aquilo que ela realmente é. Mas tem mais um motivo pelo qual o ponto que nós vamos apresentar aqui hoje é tão importante. É que vai mudar a motivação com a qual você vai para a Bíblia. Vai te dar um outro tipo de ânimo e disposição ao ler e estudar a Bíblia. Ao ver as questões por uma nova perspectiva, eu tenho certeza que você terá mais vontade, mais perseverança em ler e até mesmo estudar as Escrituras. Claro que a Bíblia é um livro para ser lido e os cristãos, a igreja de um modo geral, sempre incentivaram isso. Mas muito mais do que ler, a Bíblia é também um livro para ser estudado. E mais, entender aquilo que nós estamos para apresentar aqui ajudará você a ver a Bíblia como um todo e não mais como se fosse um livro fragmentado em várias partes. Fica com a gente e ao final eu ainda vou indicar um livro para te ajudar na sua leitura bíblica. Você vai ler a Bíblia por uma nova perspectiva. Então vamos lá. Como eu disse, este vídeo não é aquele de estilo assim, 12 passos para isso, 3 métodos para ler e entender a Bíblia, 7 maneiras de ler a Bíblia. Não. O nosso ponto aqui será um só.
Qual é? A Bíblia é uma narrativa que conta uma única grande história. Ah, fala sério, é isso mesmo? Quem não sabe disso? Bom, ok, eu me rendo. Pode ser que isso não seja nenhuma grande novidade, mas eu também não falei que eu apresentaria novidades aqui neste vídeo. O que nós queremos é ajudar você a entender uma coisa fundamental, algo que é tão importante, tão fundamental, que nós, por julgarmos que já sabíamos, nem prestamos mais muito atenção. O que significa dizer que a Bíblia é uma única grande história, que ela apresenta uma única grande história? Certamente você sabe que todo filme, todo romance, novela, seriado são narrativas em cima de um determinado enredo, certo? Pare e pense. Existe um enredo principal e tudo acontece em torno desse enredo. Tem os personagens, tem as tramas, tem lá as lutas, as batalhas que essas pessoas vão passando, as intrigas, os romances, os atos heróicos, traições, jornadas, aventuras, sofrimento e assim por diante. Um enredo é como uma ideia principal em torno da qual tudo mais acontece. No caso da Bíblia, talvez você já tenha ouvido alguém falar do fio vermelho. O fio vermelho da Bíblia. É aquela linha, é aquele fio que nos conduz por toda a história. No caso da Bíblia, você precisa estar ciente deste enredo que, inevitavelmente, apresentará um grande spoiler da maior de todas as histórias. Da história que envolve toda a realidade, todo o universo, toda a criação de Deus, toda a humanidade. A Bíblia, então, neste seu próprio enredo, ela vem com uma apresentação, ela vem com uma complicação, depois tem o clímax e finalmente o desfecho. Os temas, os personagens, os conflitos, o contexto, está tudo lá. Qual seria então a dificuldade que nós temos para compreendermos a Bíblia? É que são tantos personagens, tantas tramas, tantas complicações, que nós muitas vezes podemos perder de vista o principal. Mas não precisa ser assim. Aqui está o nosso ponto. Nós precisamos aprender a ver cada detalhe, cada micronarrativa, os personagens, tudo aquilo que está acontecendo ali dentro de um escopo maior. Vamos voltar ao exemplo do filme. Quem sabe fica um pouquinho mais fácil para entender aquilo que eu estou tentando dizer aqui. Com certeza você já viu algum filme. Então, no filme tem o quê? Tem o mocinho, tem o herói, tem o protagonista, aquele personagem principal. Geralmente esse protagonista, esse personagem, ele está lutando com duas frentes. Ele enfrenta duas lutas, uma luta interna e uma luta externa. O que nós queremos dizer com isso? A luta externa normalmente é contra um inimigo externo, um vilão, alguém que quer invadir, alguém que quer matar, alguém que sequestrou, alguém que quer dominar e assim por diante. É o bandido, é o vilão. Já a luta interna contra a qual o nosso herói normalmente tem que lidar é alguma questão de caráter, algum trauma de infância, alguma coisa da qual ele precisa se libertar interiormente, algum tipo de medo. É algo que ele precisa superar para então finalmente passar a um próximo nível e estar apto, preparado para enfrentar o inimigo externo. Essa superação do inimigo interno, nessa luta interna pela qual ele passa, ela é crucial para que ele consiga também vencer a sua luta externa. Quando ele finalmente vence essas barreiras, esses inimigos, esses obstáculos, quando ele derrota tanto o inimigo interno quanto o externo, então se dá o desfecho da história. É como se o herói, ele finalmente então tivesse alcançado a redenção. É sobre isso que tratam os enredos, redenção. Esse é o grande tema. Porém, nos enredos, nos filmes, para dar um colorido, para despertar interesse, para essa trama envolver o espectador, vão se criando personagens, tramas paralelas, contexto. Então as coisas acontecem num lugar, elas acontecem num país, elas acontecem no espaço, num rancho, numa vila, numa determinada época e etc. Uma história, não importa se o filme que nós estamos assistindo é uma ficção ou não, está lá. Todo filme é assim, tratam basicamente de redenção. E por quê? Bom, porque é assim, a vida real é assim. Pense no mundo, pense no cosmos, no universo. Existe uma apresentação, a humanidade, o cosmos, está tudo aí. De algum lugar as coisas vieram.
Há também uma complicação, dor, sofrimento, injustiça, maldade, tudo isso é uma realidade, basta olhar à nossa volta. Todas as pessoas vivem algum tipo de luta diária, fornecendo assim as tramas dessa grande história que ruma para um desfecho. Olha só que coisa interessante, você já parou para pensar? As grandes religiões, a ciência, a filosofia, todas atuam sobre uma espécie de enredo comum. Existe algo, uma origem, algo está errado, afinal existe o mal, busca-se uma solução, que seria a redenção. Então, se tudo gira basicamente em torno de origem, problema e solução, a Bíblia tem esse mesmo pano de fundo. Tudo diz respeito à maneira como os seres humanos concebem as coisas, como nós lemos e interpretamos a realidade. E, grosso modo, passa por essas lentes que nós utilizamos para enxergar o mundo e interpretar a realidade. Origem, problema e solução. Você já percebeu que a Bíblia apresenta um enredo que passa exatamente por cada um desses aspectos? A origem, Deus criou todas as coisas. O problema, a queda, o pecado que corrompeu todas as coisas. E a solução, a redenção em Jesus Cristo. Este é o pano de fundo da Bíblia. Esta é a grande história que as Escrituras nos estão contando. Simples assim? Bom, no seu escopo geral, eu diria que sim. É isso que você precisa ter em mente ao ler, ao estudar as Escrituras. Há uma visão de mundo na Bíblia. Há uma história sendo contada, uma narrativa. Para o cristão, a Bíblia é a história de Deus. É a verdadeira história. Há uma história que é a verdadeira história do mundo e é sobre isso que a Bíblia trata. Essa história, ela nos é apresentada pela Bíblia com um enredo que passa pela criação, pela queda e pela redenção. Tudo o que nós encontramos na Bíblia tem a ver com isso. E aí nós vamos chegar numa próxima pergunta: como e onde nós nos encaixamos nesta grande narrativa? Nós aprendemos isso lendo e estudando as Escrituras, os seus personagens, os personagens bíblicos e como cada um viu e reagiu diante da intervenção divina, na maneira como Deus ia conduzindo essa grande história. Em suas tramas particulares, na maneira como a Bíblia ela foi confeccionada, com cartas, poemas, narrativas, histórias, profecias, etc., vemos a maneira como Deus ele vai lidando com a humanidade. A maneira como ele vai desenvolvendo o seu plano desde a criação, levando a história a um clímax, a morte e a ressurreição de Jesus. O inimigo interno é vencido, o pecado é superado. O inimigo externo também é derrotado. A morte e o diabo já não têm mais a última palavra. E a plenitude do reino de Deus se apresenta como um desfecho da grande aventura narrada pelas Escrituras. Deu para entender? A Bíblia não é um mosaico com várias partes, não é uma colcha de retalho. Há um todo coerente, é um enredo único. Ao lermos assim as Escrituras, Deus nos convida a fazermos desta também a nossa história. Nossa vida passa a fazer todo sentido quando nós nos percebemos dentro desta grande história. É à luz desta história que a sua vocação, a sua vida, a sua igreja, tudo passa a fazer sentido. E quando isso fica claro, a leitura da Bíblia para nós, ela ganha um novo significado. Nós passamos a ler a Bíblia de uma forma diferente. Um colorido especial surge diante de nós novamente. Nós começamos a conectar as coisas a essa história maior, essa história de Deus com o seu povo, essa história de Deus redimindo todas as coisas. Cada detalhe, cada história, as parábolas, os poemas, as cartas, as circunstâncias históricas, tudo está lá para revelar como Deus age na história. Bom, é isso. E como eu comentei, ao final deste vídeo eu mostraria para você um livro. O livro é esse daqui, O Drama das Escrituras, de Craig Bartholomew e Michael Gorin. Esse livro, ele tem esse título, Drama das Escrituras, e como subtítulo o seguinte: Encontrando o Nosso Lugar na História Bíblica. Então, se você está procurando um livro para ajudar você a
aprofundar nessa questão, enxergar esse escopo mais amplo das Escrituras, fica aí a dica. Esse livro certamente será um companheiro na sua jornada por toda a Escritura. E que Deus abençoe você nessa caminhada. E eu quero animar você. Leia a Bíblia, estude a Bíblia, vá no seu ritmo, aproveite cada frase, cada verso. Pare quando uma palavra chama a sua atenção, reflita, medite. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Leia a Bíblia. Aquela história também é a sua história. Deus abençoe você e seja você uma bênção.